Família é o grupo de pessoas unidas pelo sangue e o amor, mas separadas pelo dinheiro. É com essa frase que a gente abre a matéria de capa, Protocolo Familiar da Gestão Rural 17. Direto ao ponto, te pergunto, Fabiane, para que serve e o que é o protocolo familiar? O protocolo é uma forma que a família tem de passar legados, sejam eles morais ou patrimoniais, o que de fato todas as famílias já fazem. A única forma é que a gente estrutura ele de forma expressa, num papel e em uma reunião, onde todos da família participam e conseguem discutir e expor melhor suas ideias para que fique devidamente formalizado e facilite até para as próximas gerações. Tanto daqueles que estão participando da operação como fora da operação. Exatamente, né? Assim, o que a gente nota na prática é o seguinte, um projeto de governança, de sucessão familiar, etc., ele envolve instrumentos jurídicos bastante complexos, termos jurídicos complexos, enfim, parte contábil, tributária. É um processo que, como um todo, envolve uma complexidade jurídica bastante razoável e isso, por vezes, acaba alijando as pessoas do processo, né? Você trabalha, às vezes, com pessoas com 14 anos, 15 anos, ou mesmo adultos, mas que não têm formação na área, não têm tanta familiaridade com esses termos e com esse tipo de situação. Então, o objetivo do protocolo, eu te diria que, óbvio, o objetivo dele é prevenir conflitos, o objetivo é a transmissão de legados, mas instrumentalmente dentro do processo, a ideia é que a família possa ter protagonismo dentro da construção das regras que vão reger o patrimônio e o negócio delas. Ele é um documento ajurídico. Ele é um documento que não tem a pretensão de ter juridicidade. Na realidade, em termos metodológicos, o que ocorre é que a gente constrói, junto com a família, como que aquele negócio vai funcionar, como que aquele patrimônio vai funcionar, como que a família vai se relacionar com o negócio e com a propriedade, né? Separando esses três círculos, estabelecendo as regras de como as coisas devem funcionar e a partir das decisões que são estabelecidas nesse documento, que, como eu disse, é um documento que não tem essa pretensão de ter uma validade jurídica, a gente cria aí sim os instrumentos cuja finalidade é ter a execução devida no âmbito jurídico. Sabe que em todas as palestras que a gente faz, a gente tem uma frase que a gente sempre termina, né, o nosso momento aquele da palestra, que diz que o futuro da família depende das decisões de hoje. Com base nessa frase, te pergunto, Ricardo, qual o momento ideal, o melhor momento para uma família buscar e fazer esse protocolo, fazer esse projeto? Então, assim, nós estamos falando, né, de governança familiar, né, da ideia da gente conseguir fazer com que um patrimônio, um negócio tenha perenidade e que a família consiga trabalhar sem conflitos, tá? A ideia é essa daí. E a gente costuma dizer também em palestras, enfim, nos materiais que a gente escreve, que existe um pilar, né? Aliás, 3 pilares para a gente atingir esses objetivos, que são proteger o patrimônio, assegurar o controle da família, né? Estabelecer as regras do jogo e planejar a transferência do patrimônio em vida. Bom, essa ideia de estabelecer as regras do jogo, que eu considero até a mais importante, é o objetivo que a gente tenta alcançar através do protocolo familiar. Então, em termos de momento, o ideal é que a gente estabeleça ou cumpra aquela regra de que para prevenir conflitos, as regras têm que vir antes dos conflitos, né? Regras antes dos conflitos. Esse é o segredo para a gente conseguir preveni-los. Então, para que isso ocorra, o ideal é que se trabalhe o protocolo com filhos solteiros, jovens, enquanto os conflitos ainda não existem, né? Isso pode ocorrer em diversos momentos, mas em termos ideais, o protocolo deve ser construído enquanto os conflitos não existem, né? É óbvio que isso não impede que, se existirem conflitos já numa família onde os relacionamentos já têm mais tempo, já existe uma conta corrente que vem sendo construída ao longo dos anos, não impede que a gente, no momento da construção do protocolo, já não utilize ele como um momento de fazer a mediação, de eliminar os conflitos, de botar os pingos nos is, enfim, para que aquela família possa seguir adiante. A vantagem de trabalhar o protocolo em tempos de harmonia
é que justamente a gente consegue reunir as pessoas lá com um propósito único, que é o bem da família, o futuro dela, ou o bem do patrimônio em geral. Diferente de quando a gente já tem relações conflituosas dentro da família, que vão demandar um pouco mais de tempo ou algumas outras técnicas para todo mundo conseguir fazer um protocolo eficaz. Pensando nisso, eu pergunto para ti, Fabiane, quais são os temas que são tratados dentro de um protocolo familiar? Porque é muito grande, né? Depende da família, enfim. Quais são os temas que poderia nos dar de exemplo? Sim, a gente trabalha com vários arranjos de famílias, tá? São famílias bastante diferentes entre elas. Cada família pode demandar questões diferentes para serem tratadas em um protocolo, tá? O nosso papel é respeitar isso, o que cada família demanda e levar um pouco da nossa vivência e das técnicas que a gente estuda para que o protocolo consiga se adaptar da melhor forma na realidade daquela família. Por isso que a gente fala tanto dele ser claro, né? As questões que a gente pode tratar, que normalmente são comuns a todos, são relações de pais e filhos, tá? A passada de bastão não é uma questão fácil, né, em nenhuma família, tanto pela situação que às vezes pode ser o pai não querendo passar ou um filho não querer receber também, né? E outra questão que eu particularmente gosto muito é em relação aos valores. Quais valores aquela família tem, quais são os valores que vão fazer com que tudo aquilo que for construído por ela continue para as próximas gerações. Os temas, Nelsinho, costumam ir desde questões que têm grande relevância patrimonial, mas a gente nota também que é importante regrar temas menores, né, de mais comezinhos, mais do dia a dia, porque é bastante frequente que os conflitos surjam daí, né? Então, óbvio que isso vai respeitar a cultura de cada família, a natureza de cada negócio, a própria composição da família, mas tem temas que são emblemáticos, assim, né? Podemos falar na questão da prestação de contas, né? É essencial definir periodicidade, um formato de prestação de contas que todo mundo entenda, né? Primando por uma prestação de contas que trabalhe mais a questão patrimonial, que a gente consiga enxergar para onde o patrimônio está indo e menos aquela prestação de contas que se atém a aspectos mais operacionais do negócio. E às vezes tu sabe tudo sobre manutenção de cerca, manutenção de barragem, tu sabe dentro da prestação de contas dados que saíram de um trator ou de uma colheitadeira, mas tu não consegue enxergar naquele monte de informação que o patrimônio está diminuindo ao longo dos anos. Então é importante ter essa clareza, mesmo porque alguns dos destinatários dessa prestação de contas não serão pessoas que têm entendimento, né, da operação do negócio, tá? Isso aí é fundamental, trabalhar a transparência, né? O protocolo tem essa função e essa preocupação em trabalhar muito a transparência. Outros aspectos também são clássicos dentro do protocolo familiar, que é, por exemplo, o ingresso de familiares dentro do negócio familiar. Então, estabelecer regra sobre como um tio vai contratar um sobrinho, um pai vai contratar um filho, né? Estabelecer requisitos para que essas pessoas entrem na empresa. É muito comum, por exemplo, estabelecer o requisito de que antes de entrar no negócio familiar, um familiar tenha que trabalhar fora previamente. Eu sou partidário, acho extremamente interessante essa ideia, no sentido de preparar, de dar uma experiência fora da família para aquele que está entrando no negócio familiar. Então, tem muitos outros temas, mas nós vamos trabalhar basicamente com profissionalização, né, e antecipação de conflitos para prevenir eles. Tá. Tudo isso é muito bonito, falando, discutindo, conversando, mas e na prática, né? Como que se dá isso na prática? Legal a tua pergunta, Nelson, porque a gente vê esses reflexos na prática no dia a dia, em famílias. Eu convivo aí com famílias que a gente trabalha a governança há mais de 20 anos, né? Então a gente já está na terceira geração vendo o protocolo ser rediscutido, enfim, e você vê ao longo dos anos ele se aplicando, né? Eu posso te citar, por exemplo, regras que impedem ou que proíbem que os membros daquela família concedam avais a terceiros, avais e fianças, né?
uma ideia de evitar que um eventual aval possa ter uma repercussão no patrimônio comum da família. Essa é uma regra que ela tem essa finalidade de impedir que efetivamente esses problemas ocorram, mas também para facilitar para aquele que quer negar um aval, que despessoalize essa decisão, né? Eu vou te dizer, tu me pede um aval, e eu vou te dizer que não é que eu não queira te dar, mas eu tenho um compromisso com a minha família assumido no âmbito do nosso protocolo, que assim estabelece, né? O mesmo ocorre, por exemplo, e é bastante frequente em famílias que têm filhos solteiros, a criação do compromisso de que no caso, ou quando ocorrer o casamento dessas mais jovens, esse casamento se dê por um determinado regime, notadamente pelo regime da separação de bens. É mais uma vez a ideia da gente despessoalizar essa decisão, né? É complicado para a pessoa chegar para o noivo, para a noiva, né? E dizer que quer casar pelo regime da separação de bens. Então, mas eu te amo igual. Eu te amo igual, mas eu não posso casar por um determinado regime porque tem um compromisso, né? Tem um compromisso com a família anterior, nem te conhecia nessa época. Então, uma coisa que despessoaliza esse tipo de decisão. Então, esses reflexos a gente vê no dia a dia, na rotina dos conselhos, né? Na transparência, na prestação de contas. Isso é bem legal da gente ver ocorrer e de fato tem reflexos bastante significativos. Eu sinto quando acontecem os protocolos nas famílias, existe uma transformação nas pessoas, né? Exatamente. Estimula todos, né, para que se profissionalizem mais, de forma a receber todo esse tipo de informação que estão recebendo, principalmente aqueles que não trabalham no negócio, né? Aquela ideia que a gente trabalha muito no protocolo e que isso tem reflexos, que é separar família, patrimônio e negócio. Cada um tem seus interesses, né? Cada um tem seus limites e a gente tem que respeitar eles para que todos andem bem, né? Essa é a ideia principal que permeia tudo isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Gostou da matéria? Te aprofunda, acessa o link e baixa a revista para ti. Ela é gratuita. Um abraço.